Olá, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe você. Que Deus nos abençoe nesse dia. E hoje eu quero meditar com vocês a nossa palavra de Deus. Nesse dia maravilhoso, onde o Senhor vem nos falar de Mateus 14, a primeira multiplicação dos pães. A gente vendo ali nesse evangelho, a gente consegue perceber que alguns versículos atrás, Jesus tinha perdido o seu primo, o seu grande amigo João Batista. E essa notícia veio até ele, né? E ele saiu, entrou numa barca e foi para um lugar deserto. Jesus estava triste. E Jesus tinha acabado de perder o seu grande amigo João Batista, primo, pessoa da família. Então Jesus estava ali num lugar deserto e a multidão soube disso. A multidão ficou sabendo e foi até Jesus. Uma grande multidão. E Jesus, vendo aquele povo, aquela grande multidão, Jesus desembarcou, entrou no meio deles e ele começou a curar os seus doentes. A palavra diz que Jesus começou a curar os seus doentes. Irmãos, a palavra fala, meus irmãos, que logo à tarde, é porque Jesus já tinha passado o dia inteiro com aquele povo, curando, ensinando, mostrando os caminhos que deveriam seguir. E logo no romper da tarde, estava ficando de tarde, os seus discípulos chegam até ele e falam: Jesus, libere esse povo para que vá embora, que já é tarde, porque eles vão comprar mantimento para eles. Irmãos, olha que grande ensinamento o Senhor nos dá nesse dia. Não é necessário despedir o povo. Dai-lhe vós mesmos de comer. Irmãos, uma multidão. E aqueles discípulos falam para ele: Senhor, nós não temos mais nada aqui do que ser 5 pães e 2 peixes. Irmãos, olha que maravilha que é entender quando Jesus quer usar de nós, do nosso pouco, mas quando está com Ele, quando estar junto com Ele, porque aquele pouco se torna muito nas mãos de Deus. Aquele pouco é capaz de transformar, de se multiplicar. E Jesus pede para os seus discípulos, aquele pouquinho que eles tinham, 5 pães e 2 peixes. E Jesus pega, acolhe, pede para aquele povo que ele se assente. E elevando os olhos para os céus, os abençoou aqueles alimentos. E pede para os seus discípulos, agora começa a distribuir. Meus irmãos, e ele começa a distribuir para aquela multidão 5 pães e 2 peixinhos. E aquilo foi distribuindo e não parava mais de sair aqueles alimentos. Eu imagino comigo, os discípulos olhando aqueles 2 peixes, aqueles 5 pães que foram pegando ali, passando e não se acabava. Irmão, uma grande multidão foi saciada com 5 pães e 2 peixes. Quantas vezes, amados, na nossa vida é assim, nós somos miseráveis. O Senhor se moveu de compaixão daquele povo. Não queria despedir o povo de barriga vazia.
o Senhor tinha saciado a sede, a fome espiritual daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças, porque a palavra assim nos ensina que estavam ali mulheres, crianças e homens, e todos ficaram saciados. O Senhor vem ensinar a mim e a você hoje ter compaixão. Mesmo que se for no pouco, mas ele quando é com Deus, quando ele é com Jesus, ele se multiplica. A palavra diz que foram mais ou menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Amados, o que o nosso Senhor pode fazer, o que nosso Senhor Jesus Cristo, esse Deus vivo, pode fazer na sua vida, na minha vida, com o pouquinho que temos, mas se for com Ele se torna muito. Então que nessa manhã sejamos saciados da palavra de Deus. Às vezes achamos que não temos uma palavra para falar para o irmão, um conselho, por mais simples que seja, mas se a gente pedir um direcionamento, se a gente levar os olhos aos céus, ao alto, e pedir inspiração, o Senhor vai dar e vai dar em abundância. Não é um Deus de miséria. E é isso que eu quero te convidar a você fazer nesse dia de hoje. Aprender a confiar, aprender a acreditar que mesmo tendo pouco, na graça do nosso Senhor pode ser muito. E que esse Deus, que esse nosso Pai nos abençoe grandemente nesse dia de hoje. Não podemos despedir o povo de barriga vazia, espiritualmente vazias, porque o nosso Deus multiplica as graças. E que esse Deus, que esse nosso Pai seja louvado eternamente, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E nós sempre continuaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.